certo? Alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Tudo certo? Só eu que copiei o sinal errado e caguei com tudo. Tudo bem. Acontece. Mas a gente faz exercícios para isso, para se ligar nessas E eu pequenas questões. esqueci de usar o mais um ali da esquerda e depois não usei mais ele. Tranquilo, acontece. Bom, a gente está fazendo exercício para prestar atenção, aprender a prestar atenção em alguns detalhezinhos e daí vocês vão acertar tudo em breve. Exatamente. Beleza? Todo mundo bem então? Então, próxima questão. Guilherme tinha pedido a 6, né? Era isso? Que era aquela das frações lá do Enem. É isso aqui? Então, o que essa questão fala? Ela fala: um jogo pedagógico é formado por cartas as quais, né, meio estranho assim, foi copiada essa questão direto de uma fonte aí, mas ela tá meio mal escrita, né? Acho que não sei se no Enem tava assim ou se foi meio que se propagando o erro ali. Mas enfim, um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Então são cartas que contêm uma fração impressa em uma das faces, beleza? Daí, cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. Tá? Então o que é o joguinho? Cada pessoa recebe 4 cartas e tu tem que ordenar elas em ordem crescente. Certo? O que é a ordem crescente? Do menor pro maior. Beleza? Então, o vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3 quintos, 1 quarto, 2 terços e 5 nonos. Beleza? Então, a ordem que esse aluno apresentou foi. Como é que tu vai fazer para descobrir isso então? Eu fui comparando as frações. Uhum. Coloquei. No caso, isso aí é um método que eu vi na internet uma vez que eu coloquei cada. Peguei de duas em duas. Coloquei cada uma de um lado da igualdade e passei multiplicando, sabe? Para E aí, pra igual, ver qual era maior. para igualar Pra os. ver qual era maior. E aí. Aí depois eu botei na ordem que eu achei, entendeu? Isso aí. Poderia fazer o MMC também. Talvez seja um pouco. Uh, né, ficaria talvez mais trabalhoso, seria mais conta. Acho que o jeito mais tranquilo talvez seja tu fazer simplesmente a conta em decimal, né? Mas tem diversos métodos, na verdade. A grande questão é assim, tu tem que saber qual é a fração que é a menor e qual é a segunda menor, a terceira menor, assim por diante, né? Certo? Então tu poderia fazer um MMC de todas elas para igualar as bases e daí ter diferentes, né? Igualar os denominadores e ter diferentes numeradores. Poderia fazer de diversas formas. Mas a grande questão é, tu tem que pegar as frações e tu tem que descobrir qual é a menor delas, certo? Então tu poderia simplesmente fazer 3 dividido por 5, descobrir o valor disso aqui, 1 dividido por 4, 2 dividido por 3 e 5 dividido por 9, tá? Quanto é que ficaria se tu fosse fazer o 3 dividido por 5? Só pra fazer um método mais rapidinho pra gente olhar mais uma questão hoje ainda. 3 dividido por 5, pega lá, monta a tua continha, né? 3 dividido... Opa. 3 dividido por 5 vai dar 0, bota o 0 aqui e vai dar 6, certo? Então essa primeira vai dar 0,6. A segunda, 1 quarto. Quanto é que vai dar? 1 dividido por 4, 0,25.
A terceira. Quanto é que vai dar? Exatamente. Alguma coisa nessa linha. A gente sabe que é um pouco mais do que o 0,6, né? 0,6 alguma coisa. 0,666. Tá? E os 5 nonos? É mais chatinha talvez de fazer. Zero, cinco, cinco, cinco. Como é que tu faz então para descobrir a tua resposta? Tu vai simplesmente ordenar ela em ordem crescente, certo? Então tem que ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas, tá? Então como é que vai ser a ordem? Sacou? Faz sentido? Então simplesmente vai começar na menor carta, que seria essa de um quarto aqui, 0,25. Aqui tu já viu que o 2/3 é maior, o 5 nonos é maior, 2/3 é maior, então tá fora. Depois a segunda menor seria o 0,55, que é esse 5 nonos. Então tua resposta certa seria A. A. Beleza? Dúvidas então? Eu acho o MMC eu acho que é mais tem várias formas assim de fazer. Eu acho que o mais tranquilo é tu, cara, faz 4 divisões ali e acabou, sabe? Mas tu pode, tem muitos métodos para tu pensar nela. Tá bem? Dúvidas? Senão a gente olha mais uma ali que teve uma solicitação ainda. Dá pra pensar de muitas formas. Mas. Tá. Podemos ir pra 4C, então, que também tinha sido pedida. Quatro C seria essa aqui. O Vitor Coimbra que tinha pedido ela. Sim, Essa da raiz aqui. Então. isso. O que tu achou complicado nela? Não, na verdade foi mais o resultado final, porque tá, somei ali, né? Daí eu ficou 25 sobre 9. Uhum. E Como é que foi? aí, Tu partiu disso aqui, né? Como é que fica próximo passo daí? o próximo passo fica 25, raiz de 25 sobre 9. Aham, raiz de 25 sobre 9. Beleza. E aí, E aí não dá pra simplificar, né? pra simplificar, tu lembra como é que tu faz se tu tem uma fração e tu quer tirar a raiz dessa fração? Tinha uma regrinha pra tu fazer isso, pra tu fazer essa operação. Se tu Não pegasse, me por exemplo, recordo. assim, se eu tenho 1 sobre Tu bota a 2. raiz Uhum, nos dois. uhum, é isso aí. Se eu tiver, tipo, Ah, tá. 1/2, por exemplo, e eu tiver tudo isso ao quadrado, como é que eu vou resolver isso? Esse 2 aqui, essa potência vai ser aplicada no 1, tu vai ter 1 ao quadrado, e tu vai ter ele dividido por 2 ao quadrado, certo? Na potenciação tu aplica em cima e tu aplica embaixo. Na raiz tu vai ter a mesma coisa. Não posso deixar isso escrito aqui, certo? Na raiz tu vai ter a mesma coisa. Isso vai ser igual à raiz do que está em cima, que é a raiz do 25, dividido pela raiz do que está embaixo, que é a raiz do 9. Nossa, eu cheguei no resultado, mas na cagada. Porque eu fiz 14 mais 11, só que eu vi que o resultado foi 15. Eu fiz meio rápido, aí eu não me liguei que era 25. Uhum. E aí, e aí eu cheguei, não tem resultado certo, mas aí ficou 15 sobre 9, e ficou 5 sobre 3. Então, ficou raiz de 5 sobre 3. Não é o resultado certo, mas os números estão ali, né? Mas enfim, é porque eu tomei errado o bagulho.
Então, sobre deixar na raiz tá errado, é o mesmo número, mas a ideia, o ideal seria tirar da raiz. Porque se tu tem, tu tem isso aqui que é raiz de 25 sobre raiz de 9, quanto é que daria isso? Raiz de 25 dá pra fazer? A gente sabe? Vai dar 5, né? E embaixo raiz de 9 vai dar 3, certo? Então, o ideal seria tirar dali. Mas acho que se tu conseguiu chegar aqui, acho que seria os passos mais difíceis seriam esses dois primeiros aqui, né? Então, se conseguiu passar disso, tá bom. Beleza? Tinha uma questão que eu tinha visto que um monte de gente errou. Acho que a gente tem uns minutinhos ainda, dá pra dar uma olhada nela. Deixa eu ver qual que era. Isso aqui tá certo. Todo mundo foi bem aqui. Essa aqui teve alguns erros. Querem olhar ela? Deixa eu ver qual que era a outra que eu tinha visto que tinha dado problema. E era bem no início. Uhum. Só tô catando aqui a outra que eu tinha olhado. Ah, aqui. Tá. Tá, eu acho que vou dar uma. Uhum. Então, vamos dar uma olhada nessa depois. Se der tempo, a gente olha a outra. Porque a outra era super tranquila, mas o pessoal se embananou total. Foi a mais problemática, mas é uma questão fácil. Tá? Então, essas 5 aqui, o que ela falava, né? O Pantanal é um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil. É a maior área úmida continental do planeta, com aproximadamente 210 mil km², sendo 140 mil km² em território brasileiro, cobrindo parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As chuvas fortes são comuns nessa região. O equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída de enchentes. As cheias chegam a cobrir até 2/3 da área pantaneira. Durante o período chuvoso, a área alagada pelas enchentes pode chegar a um valor aproximado de. E como é que vai ser que tu vai descobrir esse resultado, então? Uhum. Então, algumas pessoas trocaram as bolas ali. Mas a questão é assim, ele tem 2 números aqui, talvez deu uma confundida, né? Que seria, tem 210 mil km², né? É a área total, né, do Pantanal. E depois tem 140 mil km², que são em território brasileiro. Tá? Mas quando ele vai perguntar, na verdade, ele fala: o equilíbrio desse ecossistema depende basicamente do fluxo de entrada e saída das enchentes. As cheias chegam a cobrir 2/3 da área pantaneira, certo? Ele não fala da área do Pantanal no Brasil, né? É simplesmente a área total. Né? Ele não quer saber o total do Brasil. Né? Ele quer saber o total mesmo. Então, o resultado seria simplesmente pegar 2/3 e ver 2/3 da área total, que seria esse 210 mil km² aqui. Tá bem? 210 mil km². Quanto é que vai dar isso aqui? É uma questão que dá uma confundida, talvez, por. Né? Então, tu vai fazer 210 vezes 2 dá 420. Dividido por 3 vai dar 140. 140 é o quê? 140 mil km², era o que a gente estava falando, né? Certo? Eu fiz o processo inverso, eu peguei o 210, dividi por 3 e depois multipliquei por 2, mas chegando em 140 também. Acho que é até mais fácil, né, talvez, fazer dessa forma. Porque o 210 é mais fácil de dividir. Eu fiz bem rapidinho. Uhum. Isso aí. Tá certo. Beleza? Então, última questão que eu queria dar uma olhada, se vocês não se importarem que eu escolha mais uma em função dos erros do pessoal, é essa 1B aqui. Deixa eu ver se é isso. 1B.
Essa aqui teve um número considerável de erros. O que vocês acharam dela? Vocês acharam difícil ou confuso em algum sentido? O que deu problema aí? Tranquilo? Ô, Guilherme, teu microfone ficou aberto. Não sei se tu vai falar alguma coisa. Se quiser falar, fica à vontade. Então, só cortar os dois... não, tranquilo, sem problema. Não pode cortar os dois. Não dá pra cortar os dois. Se tu tivesse, por exemplo, 3 ao quadrado e a raiz quadrada disso, daí tu poderia, tu simplificaria, né? Tu teria 3 ao quadrado e depois tu faria a operação inversa e tu teria simplesmente 3, tá? Mas nesse caso, não dá. Tem que resolver tudo que tá dentro da fração antes e depois tirar a raiz dela. Tá bem? Então, talvez seja isso que tenha dado problema. Mas o negócio, tu tem que manter essa raiz e tirar a raiz de uma soma, tu não pode, simplesmente. Se fosse x, tipo, se fosse multiplicação aqui, sim. Sim, porque daí tu teria assim... Deixa eu fazer aqui. Tu teria 6 ao quadrado vezes 8 ao quadrado. E daí tu poderia escrever que isso é 6 vezes 8 ao quadrado. E daí tu poderia tirar a raiz disso tudo. E daí a raiz sumiria junto com 8 ao quadrado. Entendeu? Mas não quero confundir o pessoal agora nesse momento. Né? A gente pode conversar mais sobre isso em outra hora, quando a gente for falar mais esse outro dia. Se tivesse uma variável no lugar, não. O problema não é a variável, o problema é a soma ali. Tu não pode pegar e, tipo, a raiz quadrada de uma soma não vai ser igual a... Né? Tu não pode cortar os x's, por exemplo, simplesmente. Né? Vamos fazer a conta aqui e daí vocês vão ver que o resultado é diferente. Tá? O jeito certo seria tu pegar o que está lá dentro, resolver antes e depois tirar a raiz. Então o que vai dar lá dentro se a gente for resolver isso que está aqui dentro? Isso que está... Né, esses dois termos ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar quanto? 36. Mais 8 ao quadrado vai dar quanto? 64. Quanto é que vai dar essa soma toda aí dentro da raiz? Da raiz de 100, né? Que vale 10. Beleza? Se tu fosse fazer simplesmente cortando, o que tu ia fazer? O que o pessoal queria fazer? Vou botar aqui. Né? Cortaria aqui, cortaria aqui, cortaria aqui, sobraria 6 mais 8 e daria 14. Mas não tá correto isso. Né? A raiz quadrada, ela é o inverso do... Vocês concordam assim, se tu pega um número, pega uma coisa qualquer, tá? Raciocinem comigo assim, rapidamente para finalizar a aula. Pega um x, tá? Se eu elevo esse x ao quadrado e depois eu tiro a raiz quadrada dele, eu vou ter x de volta, né? Certo? Nesse caso aqui eu posso cortar o... Concordam? Poderia cortar isso com isso, né? Certo? Mas e se o x for... Digamos que o x, em vez de ser x, na verdade ele é uma soma. Ele é z mais y. Né? E boto ele ao quadrado. Quanto é que daria isso? Digamos que seja... seis mais 8. Tudo isso ao quadrado. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui seria igual a 6 mais 8 vezes 6 mais 8. Concordam? Faz sentido isso que eu tô falando? Só que observa que isso não é 36 mais 64, né? Porque isso aqui tem a propriedade distributiva.
tu tem 6 vezes 6, mais 6 vezes 8, mais 8 vezes 6, mais 8 vezes 8. Certo? Então isso não é 36 mais 64, né? Daria. Fez sentido isso que eu falei ou ficou confuso? Não sei se eu... Certo? Mas e no caso, senhor, Uhum. se fosse raiz quadrada de x ao quadrado mais 8 ao quadrado, por exemplo, Uhum. eu poderia cortar o quadrado do x, né? Tirar ele da raiz. Tu diz, tipo, se Mesmo com a fosse... soma. Não, se tiver uma soma, tipo, se fosse x ao quadrado, mais... Mais 8 ao quadrado, por exemplo. Aqui não poderia. Aqui cai no mesmo caso. Ele Como é que. nesse Aí eu faria, no caso, essa distributiva que tu falou. nesse caso, na verdade, aqui tu não conseguiria simplificar isso aí tá na forma a princípio irredutível, tá? Nesse caso tu não conseguiria tirar a raiz daí. Entendeu? Com esse termo isolado assim. Não conseguiria resolver ele de nenhuma forma. Aí tu tá meio que travado, Ah, entendi. sacou? Tá. Saquei, valeu. Deixa eu ver. No caso, não colocaria expoente para os dois números. Ficaria 2x mais 64. Como é que é? Ficaria x ao quadrado mais 64. É isso? Tá bem. A gente chegou no nosso horário limite. Não vou estender muito, porque sexta de noite, deixar o pessoal descansar. Mas certo, importante chegar no... Se quiserem também continuar conversando, não tem problema, por mim. Mas importante é que eu queria relembrar essa propriedade aqui. E bom saber que o pessoal achou complicadinho isso, porque semana que vem a gente volta e olha isso de novo. Certo? Mas quando tu tem, né, algo dentro da tua raiz aqui, tu não pode simplesmente cortar a raiz com os expoentes dos termos individuais, beleza? Tu teria que ter todo o negócio que está dentro da raiz. Tu teria que ter, se tu tivesse 6 mais 8, isso tudo aqui ao quadrado, daí tu poderia, e tivesse a raiz disso, daí tu poderia cortar isso e cortar isso, certo? Mas observa que se tu tivesse 6 mais 8 ao quadrado, raiz aqui, tu teria a raiz de esse negócio todo que eu escrevi, certo? Seria 6 vezes 6, 36, mais 6 vezes 8, 48, mais 6 vezes 8, 48, mais 8 vezes 8, 64, certo? Então teria outra coisa, teria um negócio diferente. Então, nesse caso aqui, tu não pode cortar a raiz, tu tem outra coisa, tá bem? Então, só isso que eu queria chamar a atenção. Posso postar o gabarito, vou mandar os acertos de todo mundo. E vou postar também a aula da resolução dos exercícios, beleza? Alguma dúvida que alguém quer resolver ainda? Ou... Tranquilo, não precisa se desculpar. Façam no próprio tempo de vocês e tá de boa. Quando quiserem mandar. Então, se tivesse só o 8 elevado ao quadrado, daria. Tu diz, tipo, se esse termo aqui não existisse? Douglas perguntou ali. É isso? Sim. Daí tu teria 8 ao quadrado, 64, raiz de 8 ao quadrado, 8. Nesse caso, sim. Beleza? A questão toda é que isso aqui não é a mesma coisa, sinal de diferente, de 6 mais 8 ao quadrado. Isso aqui que está embaixo te permitiria cortar o 2 com o 2 lá de cima. E daí daria 14. Mas o que tu tem ali não é a mesma coisa. Se tu fizer 6 mais 8 ao quadrado, tu vai ter todo esse desenvolvimento aqui enorme. Tá bem? Tranquilo? Dúvidas? Isso aí. Mas parabéns, vocês foram bem nas questões. Agradeço muito pela presença até essa hora de sexta. E fico à disposição, se forem estudar no fim de semana ou semana que vem, mandem aí as perguntas e a gente vai conversando, tá bem? Isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite e bom fim de.
Vocês vão receber um e-mail sobre o número de acertos do formulário. Vocês vão receber um e-mail avisando. Bom fim de aí, pessoal. Abraços. Até mais.